Olá, boa tarde para você que nos acompanha neste balanço geral de sábado. Você sabia que uma das principais e mais tradicionais redes de supermercado aqui do Rio Grande do Sul tem origem espanhola? Pois é, tudo começou há 65 anos, quando uma família de imigrantes deixou a cidade de Guadix, na Espanha, e veio para Porto Alegre tentar uma nova vida. O casal e seus 3 filhos se estabeleceram na zona sul de Porto Alegre e ali, abrindo um pequeno armazém, começaram a construir toda uma trajetória que hoje, 6 décadas depois, significa uma rede com 40 lojas de supermercados no litoral, na capital e também na região metropolitana. Eu estou falando da rede de supermercados Assum. Aliás, o nome Assum deriva do nome da esposa daquele imigrante, do Ernesto, a dona Assuncion. E é com o filho do casal que eu converso hoje. Aqui ao meu lado está o Antônio Ortiz, que é o presidente da rede Assum. Tudo Antônio, bom? Tudo bem. Como é que foi aquele começo? Ou seja, uma família saindo do outro lado do oceano para tentar uma vida num país que não conhecia, uma nova cultura. Como é que foram aqueles primeiros dias? Tudo foi muito difícil. Naquele início lá, tudo começou porque meu pai tinha uma loja que vendia lâmpada eletrônicos lá na Espanha. E ele se desgostou com a família da minha mãe, e a minha mãe tinha 8 irmãos e todo mundo mandando nele, ele era filho único, e ele disse para minha mãe: Assum, eu vou a Madrid fazer um curso de eletrônica, de eletricidade. E pegou, em vez de ir a Madrid, ele foi a Cádiz, na Espanha, Cádiz, que é como se fosse Santos, aqui em São Paulo, e pegou um navio junto com os amigos dele e vieram para Porto Alegre. Meu pai chegou aqui em 59, se estabeleceu ali na Cavalhada, arrumou emprego na Panambra da Zen, ali na João Pessoa, e pegou e escreveu para minha mãe assim, 2 meses depois, disse: Assum, eu não estou em Madrid, eu estou em Porto Alegre, estou no Brasil e eu quero que tu venda tudo que nós temos aí e vem para cá. E a minha mãe pegou, vendeu tudo, ela, minha avó, a mãe do meu pai, e os 3 filhos, o Ernesto, mais velho, eu, Antônio e o Pepito. E embarcamos no Cabo São Vicente, demoramos 1 mês de navio para chegar em Santos. Meu pai estava lá em Santos, a minha mãe fez uma mudança de container, era um container dentro do navio, botou em cima de um caminhão e viemos a Porto Alegre. Aí meu pai na Panambra, saiu da Panambra, comprou um ônibus, fez uma garagem para um ônibus nessa casa, na Dr. Barcelos, 2355. O ônibus deu tudo errado. E aí o meu pai pegou e vendeu o ônibus e na garagem, tinha uma garagem, vamos fazer um armazém, e aí começamos a fazer aquele armazém. Ele fez o armazém junto com a minha mãe, nós era pequeno, moleque. E a história toda começou assim. Do armazém pequeno, meu pai fez uma obra imensa em volta do armazém. Naquele tempo só existia armazém, não existia supermercado. Tu tinha que chegar e pedir as coisas do balcão, e nós fizemos um supermercado, que as pessoas pegavam as coisas na gôndola. Então as pessoas se assustavam, não sabiam como comprar daquele jeito. E em 1975, eu e meu pai nessa época já tinha outro caminhão, ele carregou de um monte de material e ele foi para a praia e fomos a Quintão. E aí eu e ele, em 45 dias, construímos um prédio de 9 metros por 20, montamos com madeira, fizemos as prateleiras de madeira, os balcões do jeito que dava, não tinha eletricidade. Trabalhando dia e noite. Trabalhando dia e noite. Aí montamos aquela loja, minha mãe foi para lá. Isso, meu irmão Pepito ficou no supermercado de Porto Alegre. Nesse ano de 1975, foi como se nós abríssemos uma filial em Quintão, né? E nós morávamos dentro da loja, né? Nós não tínhamos casa, então a gente dormia nos corredores, a gente cozinhava na padaria, que tinha padaria, era uma loucura total, né? Eu, em 78, eu tirava física na PUC, eu sou físico, né? Eu sou físico bodegueiro por opção, né? Mas eu sou, por formação, eu estudei física. Nós ficamos no Quintão de 1975 a 1983. Em 83 eu vim na Benjamin Constant cobrar uma conta de um cara e tinha um prédio ali, tinha pego fogo, e eu procurei o dono, achei o dono, e o cara disse: não, eu te alugo, te dou aí 3 meses de aluguel, não precisa pagar, mas tem que reformar o prédio. Eu digo: não, a gente vai reformar. Liguei para o pai, para os meus irmãos: olha, venham aqui dar uma olhada num prédio na Benjamin. Todo mundo veio, gostou. Nós trabalhando ali dia e noite também, abrimos a padaria Assum, 1983. Qual é a importância do papel da dona Assuncion nessa trajetória toda?
A importância é muito grande. A minha mãe foi sempre o nosso guia. Quem foi o grande empreendedor da nossa família, da família Assum, foi a minha mãe, né? A minha mãe e meu pai. Meu pai com as ideias e com as manias, e a minha mãe segurando a barra por trás. Deixa eu contar uma historinha da minha mãe. Ela ia viajar para a Espanha, né? E aí ela adoeceu. Uma semana antes de viajar, ela adoeceu. Então ela ficou no hospital, ficou um mês no hospital, quase morreu, não morreu. E aí saiu do hospital, vamos lançar o livro, mãe? Vamos. E nós lançamos o livro em junho, em maio. Maio. Aí lançamos o livro e na última linha do livro tem uma pergunta que a escritora fez para minha mãe, que nem tu está me dizendo agora, o que tu espera? E a minha mãe escreveu assim, eu disse assim, ó, que a minha família seja feliz, que eu volte para a Espanha e nada mais. Aí minha mãe, uma semana depois do lançamento do livro, pegou o avião, foi para a Espanha, chegou na Espanha, adoeceu e morreu no outro dia. Muito disso tem a ver com esse espírito desafiador da família, né? Que começa com a vinda para o Brasil, ou seja, essa aventura, né? E essa intenção de estar sempre querendo trabalhar, sempre querer avançar mais, mesmo não sabendo o que vem pela frente. É o desafio de cada dia que a gente tem, né? Em 1989 a gente abriu a loja da Cavalhada. Então, a loja da Cavalhada foi a primeira loja dessas que agora fazem parte das 40 lojas que o Supermercado Assum tem. Nós hoje temos 14 lojas no litoral. Nós somos talvez a maior empregadora do litoral gaúcho, porque nós trabalhamos na época da temporada com mais de 2.000 pessoas lá no litoral. E agora, no inverno, devem estar girando em torno de 1.200, 1.000 e poucas pessoas. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer que o Assum foi o motivo das pessoas irem para a praia e saberem que na praia tem uma empresa que tem os preços iguais aos de Porto Alegre, que não faz preço abusivo. E como é que a família tratou a questão da sucessão? Uma empresa de origem familiar, ainda hoje né? Mas isso impõe desafios para poder manter aí a empresa rumo ao futuro dela, né? A sucessão foi tranquila. O meu irmão Pepito, que hoje é dono da Big Festa, né? Ele tem a empresa Big Festa, então ele ficou afastado da empresa. O irmão Ernesto, ele ficou com materiais de construção, que nós tínhamos também, materiais de construção, posto de gasolina, e a sucessão foi essa. Agora sim, eu tenho 4 filhos e os 4 estão trabalhando comigo. O Rio Grande passou um ano terrível, o ano passado, né, por causa das enchentes, essa tragédia toda que a gente viveu. Como a empresa passou por tudo isso? Com bastante dificuldade. Nós perdemos 3 lojas e nós perdemos quase 4 lojas. Mas graças a Deus, como a gente tem o litoral, as pessoas se deslocaram para o litoral e isso nos deu um fôlego legal. Todo mundo ajudou, né? E todo mundo ajudando, a gente passa pelas dificuldades com mais facilidade, né? Qual é a tua expectativa em relação ao futuro? Eu espero saúde, que a família esteja feliz, que os funcionários estejam felizes, que a nossa empresa consiga crescer mais.